A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Peter Zucchi, estarei com vocês nesse momento de estudo e de aprofundamento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estou aqui acompanhado sempre do nosso querido e amado pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para você, irmão Peter. A paz do Senhor para você, irmão Jairo, que está ali na nossa técnica, dando condições para que cheguemos até você com o melhor som e também com a melhor imagem. E também vai aqui a paz do Senhor para todos os professores e alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje, segunda-feira, 8 de junho do ano da graça de Deus de 2026. E assim, queridos, chegamos à 11ª lição desse trimestre, onde estudaremos continuando, sobre a vida de Jacó. E hoje o título é muito significativo, De enganador a um homem de honra. Está vendo? Do que está se tratando esta lição? É da mudança de uma vida. É da transformação de uma vida. Jesus quer fazer isto com todos nós. Quer nos dar uma nova vida. Uma vida nele. Já dizia Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Foi isto que Deus fez na vida de Jacó. E é isto que Deus quer fazer na vida de todos nós. Então, esta lição será estudada no próximo domingo, dia 14 de junho. Então, esteja bem atento e você pode rever este programa durante toda a semana. E já de antemão quero aqui, de maneira antecipada, parabenizar todos os pastores pelo seu dia que acontecerá no próximo domingo, dia 14. Domingo que vem, dia 14, segundo domingo de junho, é o dia do pastor, viu? Então não deixe de, no próximo domingo, dar um abraço no seu pastor, cumprimentá-lo e dizer que está orando por ele, porque foi aquele líder que Deus preparou para cuidar do rebanho, cuidar de nossas almas, tá bem? Faça isto. Então, o irmão Peter volta agora ao microfone para dar os avisos da semana e já entrar de maneira direta no assunto da lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado para nos fazer uma visita, congregar conosco aqui durante toda a semana. Nós temos culto. De segunda a sexta-feira, nós temos a consagração com o círculo de oração às 8 horas da manhã. Terças-feiras, 19h30, culto de doutrina. Quintas-feiras, também às 19h30, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis. E aos domingos, a nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. À tarde, nosso culto vespertino, às 17h45. Não deixe de nos fazer uma visita, de congregar, de nos visitar. Hoje a nossa lição é muito importante, a lição de número 11, que é Jacó, de enganador a homem de honra. Aproveite esse momento do estudo do Momento EBD para compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Nós temos a nossa programação também no YouTube da ADCI, o Momento de Oração ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, com o nosso pastor-presidente, pastor Elvis Rocha. Então, não nos deixe de seguir nas redes sociais, de compartilhar esse conteúdo, professor. É muito importante que você transmita a palavra do Senhor também através das suas redes sociais, tá bom? Então, a nossa lição de hoje é Jacó, de enganador a homem de honra, que vai ser ministrada no dia 14 de junho de 2026. O texto áureo da lição está no livro de Gênesis, no capítulo 32 e versículo 28. E assim diz o texto áureo. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe
lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A verdade prática. Somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 32, dos versículos 22 ao 31. E assim diz a palavra do Senhor. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Por ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Versículo 27. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo, professor, enfatizar os aspectos da família de Jacó. Segundo objetivo, explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. E terceiro objetivo, mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. Introdução. Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismos e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado, e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel, teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nesta lição, veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus que nos faz novas criaturas. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados, irmãos, amigos, companheiros em Cristo, estamos diante de uma lição que é um verdadeiro aprendizado de vida. Na vida de Jacó, compreendemos e aprendemos, ou aprendemos e compreendemos, do que Deus pode fazer realmente na vida de uma pessoa que dele se aproxima. E por ele, transformado sempre será. Conforme disse muito bem o comentarista no seu início de comentário, Jacó cresceu em meio a uma família cheia de conflitos, de favoritismo, de protecionismo, não é? E até de acepções. Haja vista que o seu pai Isaac tinha por preferência o seu irmão Esaú. Por sua vez, a sua própria mãe Rebeca preferia ele ao seu irmão Esaú, tá vendo? E foi nesse ambiente que ele cresceu. E é claro que, dadas essas circunstâncias, ele teve que se preparar para encarar o irmão, conseguir certas vantagens, chegando ao ponto de, com o auxílio de sua mãe, enganar o próprio pai para que conseguisse a primogenitura que seria dada ao seu irmão. E quanto a seu irmão, ele o chantageou, comprando a sua própria primogenitura pela bagatela, pelo valor irrisório de um prato de lentilha. Então vocês vejam que foi nesse ambiente. Agora, como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, aquilo que o homem semear, isto também ceifará, foi o que aconteceu com Jacó.
ele semeou engano. E o que é que ele colheu? Também é engano. Do jeito que ele enganou, lá para onde ele foi, enganado também foi, em momentos importantíssimos da sua vida. Agora, ao sair de casa, envolto a tantas coisas conflituosas, na metade do caminho, ele tem já um começo de encontro com Deus, que já estudamos aqui em lições passadas, quando lá naquele lugar chamado Luz, que depois ele próprio dá o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus, naquela noite que ele dormiu, ele teve aquele sonho da escada, anjos subindo e descendo. E no topo da escada, Deus ali estava e com ele falou. Ali foi o começo da sua mudança de vida. O começo, entendam. Porque a plenitude da sua mudança acontece aqui nesta lição. Ali na outra vez era capítulo 28. Aqui já é o capítulo 32. E durante 20 anos ele permaneceu na casa de Labão. E na volta, aqui, exatamente neste lugar, no Val de Jaboque, ele tem um encontro pessoal com Deus. E ali toda a sua vida é mudada. Mas observem, ele sentiu necessidade de buscar a Deus. Tanto é que ele fez suas mulheres, filhos, empregados seguirem adiante. E ele entrou ali no Val de Jaboque e ficou sozinho durante toda aquela noite. Ele e Deus. Está vendo? Se faz necessário, queridos irmãos e amigos que nos assistem e nos ouvem neste programa, uma aproximação de Deus, um encontro pessoal com Deus. Deus quer te mudar, mas você precisa dele se aproximar. Você já teve um encontro com Deus? Ou apenas ouviu falar dele por meio dos teus pais, por meio do teu pastor na igreja, por meio dos teus professores da escola dominical? Sim, porque tem crentes que são mero frequentadores de igreja, desde criança até a velhice, mas nunca tiveram um momento pessoal, íntimo, vivo, marcante com Deus. Jacó era neto de Abraão. Jacó era filho de Isaac. Jacó passou toda a sua vida ouvindo do seu avô e pai coisas preciosas sobre Jeová. Entretanto, ele cresceu nesse ambiente e em que se tornou? Ele nunca, até então, havia se voltado para Deus, se entregue para Deus. É por isso que ele fez tantas coisas erradas. Mas agora, a partir do vale ou do Val de Jaboque e depois Peniel, a sua vida é mudada. Porque ele, por meio de medo, de angústia, o que aconteceria no seu futuro, quando ele teria que se encontrar com o seu irmão a quem enganara, está vendo? Por estes motivos, ele se aproximou de Deus. E eu quero te dizer, não importa qual seja o teu motivo, aproxima-te de Deus. E as tuas coisas erradas passarão. Teus pecados serão apagados. Tuas contas serão quitadas. E o preço de tudo isto é o sangue de Jesus Cristo. O que ele quer é que você dele se aproxime. Olha o que está dizendo Jesus em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós, olhe bem, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está vendo? Quem vem a Jesus não voltará à mesma coisa.
Quem passa pelo Calvário jamais será o mesmo. Então, aquele val de Jaboque apontava para o Calvário. Jacó passou por aquele val, ficou diante de Deus e nunca mais foi o mesmo. Jacó virou Israel. Hoje, aquele val de Jaboque tipifica a cruz. Quem passa pela cruz nunca mais será o mesmo. Quem é Jacó será transformado em Israel. O que aconteceu com Jacó, que aconteça com você, comigo, com todos nós. Então é dentro desse tema, mudança de vida, transformação de seres, que estaremos estudando nesse domingo que se aproxima e durante toda esta semana por meio deste programa. Vamos agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, a família de Jacó, que possui 3 subpontos. O primeiro subponto, um encontro especial. O segundo subponto, o enganador é enganado. E o terceiro subponto, muitos filhos. Primeiro subponto, o encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Gênesis 29:10. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo, era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos para ter Raquel como esposa. O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro e cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano. Depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcias, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Léia ao lado dele. Gênesis 29:23. Segundo subponto, o enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7, Provérbios 22:8. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão, conforme lemos no capítulo 27. Léia era a filha mais velha de Labão, e ele não teve escrúpulos em usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande, e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. E terceiro subponto, muitos filhos. Esse triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano, o casamento monogâmico e hétero, um homem e uma mulher, Gênesis 2:24. Na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. A gente vê isso em Mateus 19, de 4 a 6, e em Marcos 10, de 4 a 9. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são heranças do Senhor, ou seja, são uma recompensa que ele nos dá. Salmo 127, versículo 3. Jacó teve filhos com Léia e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Léia, Jacó teve os seguintes filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. A gente vê isso nos capítulos 29 e 30 de Gênesis, totalizando 6 filhos. E também teve mais uma filha, a quem deu o nome de Diná, em Gênesis 30, 21. Com a serva de Léia, de nome Zilpa, teve 2 filhos, Gade e Aser, Gênesis 30, de 9 a 13. Com a sua amada esposa, teve 2 filhos, são eles José e Benjamim, Gênesis 30 e Gênesis 35. E com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naftali, Gênesis 30, de 3 a 8. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor, e seus filhos tornaram-se os líderes
das 12 tribos de Israel. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados companheiros, neste primeiro ponto, aliás, qual é o título, irmão Peter? A família de Jacó. A família de Jacó. Uma família grande, uma família numerosa, que estaremos falando deste assunto no terceiro subponto. Mas vamos aos 3 subpontos deste primeiro ponto. Quais são? Primeiro, um encontro especial. Segundo, o enganador é enganado. E terceiro, muitos filhos. Neste primeiro subponto, o encontro especial, que encontro foi este? Foi o encontro de Jacó com Raquel. Quando ele chega naquela terra, que é a terra dos seus pais, ele encontrou ali, à beira de um poço, Raquel, a filha mais nova de Labão, que no caso era sua parenta, né? Era sua prima, pela qual ele se apaixonou. Uma linda jovem, uma formosa jovem, que era pastora de ovelhas. E ele se encantou por ela e propôs no seu coração com ela se casar. Mas como era costume antigo, todo jovem que quisesse casar com qualquer senhorita, ele teria que dar um dote aos pais, um dote à família dela. Entretanto, ele não tinha absolutamente nada. Ali ele estava fugido do seu irmão, não é? Saiu de casa sem absolutamente nada, mas trazia consigo o sangue, o parentesco da família. E ali ele faz um contrato, um concerto com o seu tio, pois Labão, seu tio, era irmão de sua mãe, Rebeca, de trabalhar durante 7 anos para casar-se com Raquel. Então, neste caso, os seus 7 anos de serviço seria o seu dote a ser ofertado. E assim foi. Passaram-se 7 anos. E quando chegou o dia do casamento, na noite de núpcias, o que aconteceu? Em vez de Raquel, estava Leia no seu lugar. E era um costume da região, depois o próprio Labão explica a ele, que era um costume, era uma cultura da região, que a filha mais nova não podia se casar na frente da mais velha. Jacó não sabia disto, certamente. Mas também aquilo ali foi um instrumento que Deus usou para puni-lo. Ele não enganou seu pai, também a seu irmão. Agora ele estava provando do próprio veneno. Vocês se lembram, quando eu citei na minha fala primeira, de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que o homem semear isto, também ceifará? Eu omiti o começo do versículo a propósito. Por quê? Porque está escrito no começo assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Por quê eu fiz isto? Porque eu quis mostrar para vocês que mesmo Deus perdoando, a punição pelo erro não deixa de ser exercida. Os senhores estão entendendo? Muito me faz lembrar o pecado de Davi. Procuremos lembrar disto. Ele adulterou com Betseba. E por conta daquilo, ele ainda providencia o homicídio do marido de Betseba. Então, ele cometeu um duplo pecado, adultério e homicídio. E o que aconteceu? Ele se arrependeu, se converteu, pediu perdão a Deus, Deus o perdoou. Deus disse, olha, o teu pecado está perdoado, traspassado. Porém, tem uma coisa, hein? A minha espada não sairá da tua casa. E a família de Davi se tornou um verdadeiro destroço, viu? Houve na família de Davi fratricídio, houve na família de Davi incesto, tá vendo? Quanta coisa terrível,
porque ele pagou com a mesma moeda. Fratricídio, um irmão matou o outro. Ele não mandou matar Urias, que era o esposo de Betseba? Na família de Davi houve incesto. O irmão estuprou a própria irmã. Olha aí, incesto, fornicação, ato sexual ilícito. Não foi isso que ele fez com a Betseba? Veja como que a coisa vem de maneira igual. No caso de Jacó, naquela noite que ele teve aquele sonho, Deus falou com ele, que seria com ele, que o abençoaria, tudo por conta da aliança que Deus tinha com seu avô e com seu pai, Abraão e Isaque, respectivamente. Porém, a espada do juízo de Deus não sairia da vida de Jacó. E ele pagou exatamente com a mesma moeda. Ele enganou e agora estava sendo enganado. Então, irmãos, não se iludam, viu? Perdão de Deus é uma coisa e juízo de Deus, corretivo sobre o que foi cometido de errado, é outra coisa, tá certo? Não é porque a pessoa matou, que aceitou Jesus, ele está livre da prisão. Ele vai ter que ser penalizado, perdoado, porém penalizado. E assim outras coisas. Então vigiemos muito, porque consequências vêm pelos nossos atos praticados. Agora sim, o texto completo é este: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, destruição. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Exatamente o que semearmos, exatamente isto ceifaremos. Que tipo de semente estamos lançando nos terrenos naturais das nossas vidas? Tomem cuidado. Você não vai colher um fruto que você não plantou. Já dizia o Senhor Jesus, toda árvore boa produz frutos bons, mas toda árvore má só produz frutos maus. Não colheremos jamais uvas dos espinheiros. Jamais colheremos figos, né? De macieiras ou de mangueiras. Não, mangueira da manga, videira da uva, macieira da maçã, pereiras da pera e daí por diante. O que estamos plantando? Se você está plantando, né, giló, jamais você vai colher uvas ou maçãs. É giló que você vai colher. E o que é interessante, que para plantar basta uma semente, mas para colher são muitos os frutos. Outra coisa, para plantar basta uma vez, mas para colher uma vida inteira. Um exemplo, um pé de manga. Você planta um caroço de manga uma vez. Quando aquela mangueira começar a dar fruto, você vai colher mangas, mas muitos e muitos anos. Tome cuidado com o que você está plantando. De repente, uma só vez. Mas que colheita você vai ter para o resto da sua vida. Então, nesses dois subpontos primeiros, vocês observem que o encontro primeiro foi maravilhoso, né? Ele encontrou-se com a mulher amada, não é? Apaixonou-se por ela, pagou um alto preço por ela. Porém, jamais poderia imaginar que seria lhe dado uma pessoa que jamais ele imaginaria ter, que não tinha qualquer sentimento, mas ele teve que tudo aquilo suportar, porque ele agora estava pagando um preço que ele havia semeado lá atrás. E como diz o comentarista, e eu concordo plenamente, certamente tudo aquilo lhe fez refletir. E ele talvez dizer para si mesmo, né? Estou colhendo o que plantei, tá certo? Mas como ele amava aquela jovem, ele não desistiu. E por mais 7 anos trabalhou para tê-la como sua esposa. Ou seja, se você ama o que faz,
você não vai desistir de conseguir o seu alvo, o seu objetivo. E no campo espiritual, se você ama a Deus, se você ama a sua obra, se você ama o seu reino, não desista nunca. Vá até o fim. Como disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É para a frente, é para o alto, para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Filipenses 3, 13 e 14. E lá na frente, após muito ter lutado, sem jamais desistir, você poderá dizer, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Então, prepare-se, viu? Prepare-se. Se você tem levado uma vida decente, são coisas decentes que virão a você. Mas se você tem semeado coisas desonestas, infelizmente, são coisas desonestas que você irá colher. Mesmo que você no transcurso se arrependa e a Jesus aceite, o perdão te é dado, mas a espada do Senhor não sairá da tua casa até que você pague até o último centavo. Não é interessante? Porém, se você ama a Deus, não desista, vá até o fim e Ele vai te abençoar. E nesse terceiro subponto, qual é o título, irmão Peter? Muitos filhos. Deus deu a Jacó muitos filhos. Mas olhe bem, uma coisa vale a pena ressaltar aqui. Naquela época, culturalmente era estabelecido, principalmente naquela região idólatra, longe de Deus, a poligamia. Veja que aqui, esses filhos dados a Jacó foi por meio de 4 mulheres. No Novo Testamento, tudo isso foi eliminado. Mas o Novo Testamento vem consolidar aquilo que está no princípio, lá no Gênesis, lá no Éden. Capítulo 2, versículo 24 de Gênesis diz: deixará o homem a casa de seus pais, seu pai, sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Está vendo? Primeiramente, esse versículo aqui encontramos algumas divisões interessantes. Primeiro, deixará a casa de seu pai e sua mãe. Aqui está se falando de um corte umbilical familiar. O casamento traz ao homem e à mulher uma palavra chamada emancipação. A partir do casamento, os pais não têm mais domínio sobre os filhos, sejam eles homens ou mulheres. Aquele pátrio poder deixa de existir no ato matrimonial. Um segundo vínculo aqui, apegar-se-á à sua, não é a uma das muitas, é a sua. Isso está falando de uma única mulher. Isso se chama monogamia. Apegar-se-á aqui, no original, é o mesmo que colar. Colar para não desfazer mais esta cola, não desfazer essa rotura. São 2 bandas que se unem formando um só fruto. Pense numa banda de laranja ou 2 bandas de laranjas, né? Unidas, virando uma laranja só. Assim é um homem quando se liga a uma mulher ou vice-versa por um casamento. Apegar-se-á, colará, ou colar-se-á a sua, não é a uma, repito, a sua. Isso está falando de monogamia. E, ao mesmo tempo, uma relação heterossexual. Não é homossexual, é heterossexual. Ou seja, um homem a uma mulher. E agora, serão ambos uma carne. Olha aí. A união, o apegar e unir, se tornar uma só carne, sabe? É uma união indissolúvel. Indissolúvel. Até quando? Até que a morte os separe.
E conforme está escrito em Romanos 7, 2 e 3, e 1 Coríntios 7, 39, morrendo um dos dois, o que está vivo está livre para casar-se com quem quiser. Mas, se os dois estiverem vivos, não é de Deus a sua vontade que haja uma outra união. Será chamado de adultério, se o homem se casar com sua mulher viva, ou a mulher casar com outro homem com seu marido vivo. Está escrito aqui, repetindo, Romanos 7, 2 e 3, 1 Coríntios 7, 39, Marcos 10, 10, Lucas 16, 18. Tá vendo quantas referências? Por aí você vê, tá certo? Então, Deus nunca gostou de poligamia, nem bigamia, nem trigamia. É monogamia. Ficou claro? Muito bem. Agora, os filhos são herança do Senhor. Os filhos não têm nada a ver com a relação dos pais. São inocentes crianças que vêm ao mundo e que Deus vai abençoá-las, independentemente das situações familiares. Então, veja, conforme já foi citado aqui, os filhos de Jacó, das 4 mulheres, Rúben, Levi, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azé, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Mas vale a pena dizer que esse Benjamim aqui, que foi o último dos filhos, nasceu nas cercanias de Belém. Foi o único que nasceu já dentro do território de Israel. Os outros nasceram antes de entrarem em Israel. Quando Jacó saiu, conforme está escrito aqui, né? Já saiu com seus 11 filhos, mais a mulher, sua filha Diná, eram 12. E Benjamim, que nasce nas cercanias de Belém. Então, foram 13 os filhos, 12 homens e uma mulher, né? Da parte de Leia, 6 homens e uma mulher, a Diná. Da parte de Raquel, 2, José e Benjamim. Mais 2 da parte de Bila e mais 2 da parte de Zilpa. Total, 13 filhos, 12 homens e uma mulher, tá certo? Então, era uma família grande, que Deus abençoou aquelas crianças. Mas, em momento algum, Deus concorda e aceita a poligamia, porque foi ele quem fez o primeiro casamento. E ele também foi a primeira testemunha ocular da união de um homem com uma mulher. No caso, Adão e Eva. E a ordem que saiu daquela união foi esta: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Veja que não há lugar para uma terceira pessoa com os dois vivos. Gênesis 2, 24. Que isto fique muito, muito bem claro. Vamos ao segundo ponto e os seus subpontos. Glória a Deus. Segundo ponto, Jacó deseja retornar à sua terra. Também se divide em 3 subpontos. Primeiro, Jacó almeja retornar para sua casa. Segundo subponto, o acordo entre Labão e Jacó. E o terceiro subponto, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Primeiro subponto, Jacó almeja retornar para sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que seu tio o liberasse, juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Gênesis 30, de 25 a 27. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão, e tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Labão pede que Jacó o continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó, que a gente viu no versículo 27. Segundo subponto, o acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida
e sua casa por amor de Jacó. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário, que te darei. Gênesis 30, 28. Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras seriam dele. Então Labão aceita a proposta dizendo: tomara que seja conforme a tua palavra. Gênesis 30, 34. E o terceiro subtópico: Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Gênesis 30, 43. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Gênesis 31, 1. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e de maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31, 3. Certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquear ovelhas, Jacó fugiu de Labão, com suas mulheres e seus filhos. Depois de 3 dias da fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com a sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade. Gênesis 31, versículos 22 e 23. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represália a Jacó, mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca e impediu-lhe de fazer o mal. Gênesis 31, de 24 a 29. Em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então Jacó disse a Labão: com quem achares os seus deuses, esse não viva. Gênesis 31, 32. Jacó não imagina que Raquel, a sua esposa amada, tinha os furtado. Gênesis 31, de 33 a 35. Labão era idólatra, e ao que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa, e sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. Este se foi, porém Jacó prosseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais e enviou um presente para seu irmão Esaú. Então Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou tão temeroso de uma possível vingança que clamou a Deus dizendo: Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: torna a tua terra e a tua parentela. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Gênesis 32, de 9 a 11. Em seguida, enviou um grande presente para Esaú. Gênesis 32, 14 e 15. Pastor Mário Souza. Neste segundo ponto, qual é o título e quais são os subtítulos? Título do segundo ponto: Jacó deseja retornar à sua terra. Subtítulos: Jacó almeja retornar para sua casa. Segundo, o acordo entre Labão e Jacó. E terceiro, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Observem, 14 anos ele trabalhou para Labão como dote das 2 filhas que se tornaram suas esposas. E por mais 6 anos ele trabalhou para ele próprio. Foi um total de 20 anos, aproximadamente. E por fim, esta saudade que já trazia em seu coração aumentou muito, muito mesmo. E ele agora sente o desejo ardente de retornar ao convívio do seu lar. E agora? Ele queria voltar, mas ele era tão produtivo que o seu tio e agora sogro não queria que ele voltasse, porque o próprio sogro, o próprio tio de nome Labão, se sentia abençoado por Deus, por meio de Jacó. Observe, irmãos, como Deus abençoa os outros por nosso intermédio.
Vocês se lembram que quando Deus chamou Abraão, ele disse que ele abençoaria e engrandeceria muito o seu nome. E ele seria uma bênção. Basta ler Gênesis 12, 1 e 2. Quando você tem Deus na sua vida, você é uma bênção para você mesmo, para a sua casa, para a sua família, para seus vizinhos, para todos que estão em teu redor. Você semeia a bênção. Você transmite bênçãos. Você transmite paz. Você transmite sossego. Sabe por quê? Porque tudo isso está em você, dado por Deus. E por você, aquilo exala, é transmitido aos outros que te cercam. E foi isso que aconteceu na vida de Labão e sua família por meio de Jacó. Está vendo? Mas aquilo tudo não tirava de Jacó o desejo de voltar. E é o primeiro subtópico, que corresponde ao título também. O seu desejo era ardente e ele queria voltar. Mas houve um empecilho que seu sogro não quis, não é? E ele fez o seu preço a pedido do sogro. Basta ler todo o texto lá que vocês vão ver. E dentro do que foi acordado, muito Deus abençoou a Jacó. E quando Deus abençoa, mesmo as pessoas sendo beneficiadas e vendo a prosperidade também do abençoado direto, as invejas brotam, surgem quando as pessoas não têm Deus. De sorte que os próprios filhos de Jacó, os próprios filhos de Labão, influenciaram o próprio pai. E eles tinham aquela vontade de dizer a todos que estavam sendo explorados por Jacó. E isso aconteceu. Eles sabiam que não era a verdade, mas é assim que os inimigos agem, sabe? Nunca reconhecem a verdade, sempre fazem as chamadas narrativas dos seus próprios interesses. Chegando ao ponto de que Jacó, não tendo outra alternativa, aproveitou uma saída do seu sogro para tosquear o rebanho e demorando, ele aproveitou ali, naquela faixa de 3 dias longe, né? Ele resolve fugir. Olha que mais uma vez Jacó fugindo, né? Ele fugiu dos irmãos há 20 anos atrás, após enganar, né? E chegando na terra de Labão, enganado foi. E agora teria que fugir. 20 anos depois, o processo se repetia. Que coisa, né, irmãos? É tudo acontecendo conforme foi feito. Então, tome cuidado com o que você semeia, porque você vai colher. Mas sendo que agora, quando Jacó foge do irmão, ele sai cheio do engano, né? Mas agora ele já estava passando por um processo de mudança. Ele teve um encontro com Deus no deserto, pagou o preço, ele foi enganado também. E mesmo agora, outro preço. Ele ia fugir, a exemplo do anterior. Mas sendo que agora ele já era um novo homem. Ainda não completo esse processo de transformação, mas já havia um início. Ele estava querendo mudar, já era um homem diferente. Agora já tinha família, já tinha filhos. Ele já não podia mais se comportar como dantes. Mas mesmo assim, ainda existia resquícios. E essa seria a última, né? Das punições, porque do jeito que ele fugiu, enganando, agora estava fugindo de novo por outros motivos, né? Mas aí agora, já debaixo da misericórdia de Deus e Deus o protegendo. Tanto é que Labão, quando percebe, descobre, se sente traído e parte atrás dele com homens. E o intento era mau, era ruim. Eles queriam, no caso Labão e seus asseclas, fazer mal àquele fujão, né? Entre aspas. Mas Labão não contava com a proteção de Deus. Deus protegeu mais uma vez Jacó. E olha aqui, outra coisa interessante. Ele, não tendo mais nada do que acusar Jacó, acusou Jacó de ter roubado os seus deuses. Olha como ele era idólatra. Era o processo da região.
E Jacó, não sabendo de nada, ainda disse, olha, que morra aquele que tiver com isso aí. E quem é que estava? Raquel, a esposa amada dele. Veja que Raquel, então, até aqui, ó, não era convertida. Ela ainda vivia sobre os costumes e cultura da sua época, da sua região, tá vendo? Só lá na frente é que o processo da mudança também se dá. E aí, tem muito crente, hein? Carregando idolatrias no seu coração. Tome cuidado. E o diabo está atrás do que é dele, hein? Crente, não seja idólatra. Que o teu Deus seja o teu único Deus. Veja que Raquel aqui já era esposa de Jacó. Mas, entretanto, carregava ainda os costumes do seu pai. Tem muito crente aí que se diz igreja. Chega até a dizer que faz parte da noiva do Cordeiro, mas ainda carrega consigo idolatrias, né? Do velho Labão, isto é, do velho diabo, do velho mundo. Tome cuidado, são simbologias que nos chamam a atenção. Tome cuidado, muito cuidado, que o teu coração esteja limpo. Já dizia Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. Purifique o seu coração e você verá Jesus como ele é, e você terá o teu corpo semelhante ao dele, como ele ressuscitou. 1 João 3, 2 e 3. E o terceiro subponto aí, qual é, irmão Peter? Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Ordem de Deus. Não somente era desejo de Jacó voltar à casa dos seus pais, conforme diz o título e o primeiro subtítulo, como esse desejo de Jacó tinha o apoio e a confirmação do próprio Deus. Foi Deus quem mandou. Isso quer dizer que muitos desejos que temos pode ter de Deus a confirmação, ser da vontade dele. É uma maneira de Deus te falar por sonhos, por visões, por profecias, por meio da sua palavra ou por meio de um sentimento maior e mais forte. E Deus aqui falou com Jacó por meio daquele sentimento forte, profundo, de voltar para a casa dos seus pais. Aquilo estava dizendo e indicando que já era tempo, após 20 anos, de voltar. Mas Deus confirma isto falando com ele pessoalmente. Está vendo, queridos? Então, busque a Deus, porque quando você é um servo de Deus, uma serva de Deus, Deus pode te falar por meios de várias maneiras, inclusive por meio de um sentimento forte, de um desejo forte, como deu a Jacó e como deu a tantos outros servos seus no transcurso da história. Era muito comum dizer, eu senti da parte de Deus. Então temos que ter realmente certeza, buscar a Deus para ter o dom de discernir se os sentimentos são de Deus ou se são de nossos mundos emocionais. E Deus está pronto a nos discernir os sentimentos, tá bom? Fica aqui esta mensagem aos nossos corações. Vamos ao terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto, Jacó no Val do Jaboque. E são também 3 subpontos. O primeiro subponto, a angústia e o medo de Jacó. Segundo, Jacó ficou só e lutou com o anjo. E terceiro, Jacó é transformado. Primeiro subponto, a angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar, por intermédio de seus servos, um presente a seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado a saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, ou seja, um pequeno exército. Gênesis 32, 6. Em meio a situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus, como diz Salmos 121, versículos 1 e 2. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano.
dividir suas esposas e filhos e os que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e filhos, protegê-los com suas orações e jejuns para que Deus os livre de todo o mal. Como anda a proteção da sua família? Segundo subponto, Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então lhe apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Gênesis 32, versículos 22 e 23. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda. Jeremias 33, 3. Mas há situações que exigem perseverança. Orar, interceder, jejuar, mesmo sem resposta imediata. Nessas horas, devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis 32, 26. Vemos aqui perseverança, vemos aqui constância. Terceiro subponto, Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Jeremias 18, de 1 a 6. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e em seu temperamento. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Pastor Mário Souza. Neste terceiro e último ponto, qual é o título? Jacó no Val do Jaboque. Jacó no Val do Jaboque. Esse título aqui é por demais sugestivo. E aí? Já entramos neste lugar, o lugar do encontro com Deus, para que a nossa vida possa sentir a real presença de Deus e ser mudada e transformada? Pense nisto. Quais são os subtítulos? Primeiro subtítulo, a angústia e o medo de Jacó. Segundo, Jacó ficou só e lutou com o anjo. E terceiro, Jacó é transformado. Olhe bem este primeiro subtítulo, irmãos. A angústia e o medo de Jacó. Mesmo ele recebendo a ordem de Deus em voltar para a sua casa, o passado lhe vem à tona. O passado lhe vem à mente. O passado lhe vem à alma. O passado sempre está presente, seja ele bom ou seja ele mau. O que você semeou no passado vai colher no futuro. E olhe lá, vai colher no presente e olhe lá, se não no futuro. O que você plantou? Se plantou coisa ruim, administre. Aprenda a lidar com a situação. Se você plantou coisas boas, você vai usufruir desta colheita, nesta colheita. Está entendendo? Ele sabia o que havia feito no passado com seu irmão. E agora chegou o momento do encontro, entre aspas, do acerto de contas, do ajuste de contas. E a sua angústia não era pouca, irmãos. Por quê? Olhe bem, ele agora tinha compromissos múltiplos. Ali tinha muitas vidas sob sua custódia. Muitos empregados, suas mulheres, seus filhos, muito rebanho ou muitos rebanhos. E qual foi a informação que lhe chegou? Que seu irmão vinha ao seu encontro, olha agora, com 400 homens. Deu para imaginar? O que é que ele pensou? Meu irmão está vindo para me matar.
Porque ele não está vindo só, com alguns companheiros, mas com 400 homens, um pequeno exército. Ele planeja. Ele divide em grupos, colocando uma parte mais na frente, outra atrás, porque se uma parte fosse atacada, a que estava mais para trás tinha condição de alguma defesa, de alguma fuga, não é? Ou seja, ele era o chefe ali, ele era o patriarca ali, cabia a ele todos os planejamentos, todo o senso de protecionismo para com os seus, principalmente com a sua família. Isso nos chama muita atenção. Hoje, Jacó já envelhecido e também com a sua vida parcialmente já mudada. Eu falo parcialmente porque a coisa se completou um pouquinho na frente, quando ele teve o encontro com Deus, que vamos falar daqui a pouquinho. Era um homem diferente. E agora ele tinha compromissos reais, pessoais e coletivos, porque estava ali uma comunidade diante dele. A Bíblia não está dizendo quantos servos ele tinha, mas dada a sua fortuna, dada a sua prosperidade, não eram poucos. Eram muitas vidas sob a sua responsabilidade. Então ele arquiteta um plano de defesa. O que eu acho interessante é que mesmo Deus prometendo a ele, o seu coração ficou duvidoso. Aí me faz lembrar o seu avô, que Deus prometeu um filho, e a sua avó também, né? E ambos não tiveram paciência de esperar. Não foi diferente com Isaac também, em outros aspectos. Isso prova que os homens são falhos realmente. Abraão falhou, Isaac falhou, e Jacó estava falhando aqui agora. Por quê? Porque nós somos frágeis. Dúvidas fazem parte do nosso cotidiano. Mas nem por isso vamos recuar. Duvidando ou não, a ordem é avançar, crendo na palavra, crendo na promessa divina, que a seu tempo indubitavelmente se cumprirá, porque é palavra de Deus, e ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12. O que diz o segundo subponto, irmão Peter? Jacó ficou só e lutou com o anjo. Agora, diante de tudo que ele já havia feito, ou seja, ele planejou tudo, todos os métodos de segurança ao seu alcance ele já tinha colocado em prática. E assim ele passa todo mundo adiante dele e ele fica só para trás. Mas qual era a sua finalidade? Ir para um local onde ele pudesse ter um momento com Deus. Eu tenho certeza que ele nem imaginaria o que aconteceria naquela solene noite. Ele foi ali para desabafar com Deus. Ele foi ali para abrir o seu coração, a sua alma e falar para Deus da sua angústia, do seu medo. Qual era a sua expectativa? O seu irmão estava vindo com 400 homens. Qual seria a intenção do seu irmão? Após 20 anos, será que aquele ódio ainda permanecia? Será que todo aquele rancor, aquela mágoa ainda estavam guardadas no coração do seu irmão? Imaginem, irmãos, quantas dúvidas, quanto medo, tudo isto resumindo e ajuntando, resultou em quê? Em angústia, muita angústia, muito medo. Mas o que é que Deus faz? O que disse o salmista? Deus é refúgio, é fortaleza e é socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. E no verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Certamente foi isso que Deus começou a falar para Jacó: aquieta-te, saiba que eu sou o teu Deus. Mas ele entra para aquele vale. O seu intuito maior era de se abrir para Deus e dizer o que estava passando. De repente,
aparece aquele anjo. E durante toda aquela noite, a Bíblia fala que ele lutou com Deus. O próprio anjo deu o nome de Israel, que é o significado, lutou com Deus e com os homens, como príncipe prevaleceu. Mas não imagine, irmãos, que fosse assim, não leve para aquela luta totalmente literal, física, né? Por quê? Que condição tem um homem de lutar com um anjo? Me diga. Hã? Lendo lá em Isaías, você vai encontrar um só anjo numa noite matando 185.000 soldados valentes do exército assírio. Hein? E o que é um homem, então? Era uma luta espiritual, era uma batalha espiritual, era uma persistência em oração de Jacó com Deus. E de manhã cedo, já rompendo a alva do dia, o anjo disse, olha, me deixa subir, eu vou subir. Não vou te largar se não me abençoares. Olha a ousadia de Jacó, olha a coragem de Jacó. Foi quando o anjo perguntou, qual é o teu nome? Ah, meu nome é Jacó. É mesmo? Isso quer dizer o quê, irmãos? Eu sou aquele, né, que nasci agarrado nos pés do meu irmão. Eu sou aquele que enganei o meu irmão. Eu sou aquele que enganei o meu pai. Eu suplantei, eu enganei, sabe? Então eu vou mudar o teu nome. Você agora não é mais esse homem. Você agora é Israel. É um lutador, é um vencedor. Você agora vai se tornar um príncipe. Viu? E qual é o teu nome? Por que você quer saber o meu nome? O anjo não tem nome a ser dado, o anjo não precisa ser mudado, mas ele sim. Está vendo, queridos? E eu tenho certeza que Deus está perguntando, qual é o teu nome? Diga para ele, eu sou Jacó. No que ele disse, eu sou Jacó, é o mesmo que dizer, eu sou pecador. Sou miserável pecador. Eu sou aquela pessoa que não tem nada que preste. Mas tu podes me mudar, me transformar, me encher, me fazer um novo ser. Confesse para Deus. Provérbio 28:13 diz, aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E me lembro do que Jesus disse àquela mulher adúltera, vai, não peques mais. É mudança de vida, é transformação. E o que é interessante é que o anjo lhe fere na conjuntura entre a coxa e o quadril, né? E ele sai, no dia seguinte, quando o anjo sobe, ele sai manquejando. Isso tem uma palavra, uma mensagem linda aqui também, ou seja, quando o homem muda, quando o homem é salvo, é transformado, até o seu andar muda. Ele já não anda como antes. Sabe por quê? Porque antes ele andava segundo a carne, segundo a força da carne, mas agora ele anda segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, Jacó, mas segundo o Espírito, Israel. Aleluia! Louvado seja Deus. E olha o que ele disse, colocando o nome daquele lugar, que era Jaboque, agora ele colocou o nome de Peniel, que quer dizer face de Deus. Ele disse, esse lugar é Peniel, porque eu vi Deus face a face. E olha agora, e ele salvou a minha alma. Oh, glória a Deus. Quando nos encontramos com Deus, a nossa alma é salva. Quando encontramos com Deus, morre o velho Jacó e nasce o novo Israel. Quando encontramos com Deus, o nosso andar muda. Passamos a andar diferente, porque não andamos mais segundo a carne, o velho Jacó. Agora andamos no Espírito, o novo Israel. Pense nisto. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele na sua morte
E como ele ressuscitou, também ressuscitaremos e com ele viveremos para sempre. Leia lá em Romanos 6, de 1 até o 11. É muito bom ler esse texto, que fala de uma mudança de vida, de um morrer para o mundo, para a carne, para o pecado, para o mal, e ressuscitar para Deus, viver para Deus, com Deus, por Deus e através de Deus, até que ele venha nos buscar. Jacó, agora Israel, nunca mais foi o mesmo. E dele veio os patriarcas. E dos patriarcas veio Jesus. E de Jesus veio a salvação para o mundo inteiro. Então, a semente de Abraão, 12:3 de Gênesis. A semente de Isaac, Gênesis 26:4. E a semente de Jacó, Gênesis 28:14. Acontece quando Jesus nasce. Ele sim é a posteridade, é a semente de Eva, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. E dela veio a salvação para o mundo inteiro. Jacó foi salvo. E você? Como está a tua alma diante dele? Tudo muda quando com Deus nos encontramos. Então, vou te dar um conselho bíblico. Entre para este val. Entre para Jaboque, como Jacó que você é, e saia de Peniel, como Israel que você vai passar a ser. Tudo será diferente na tua vida. Pense nisto e não falte à escola dominical. Vamos agora à conclusão da lição. Conclusão da lição. Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa de seu tio, trabalhou muito, foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil. Nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve seu nome mudado. Jacó, em Peniel, declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Pastor Mário Souza. Nesta conclusão, entendemos que muitos foram os percalços na vida de Jacó, mas, por fim, ele recebe a Deus, a Jeová, como seu Salvador. E tudo nele mudou. A sua vida se tornou uma bênção. Bênção lá para a casa de Labão. Bênção para ele próprio, para a sua família. E por meio dele, bênção para o mundo inteiro por meio de Jesus. Até o seu próprio irmão, que ódio, mágoa tinha dele, anos atrás, pelo que ele fizera, até o coração do seu irmão, por conta dele próprio, Jacó, a quem Deus salvou, também o coração do seu irmão mudado foi. E aquele encontro que a princípio era pavoroso para ele, tornou-se um encontro amigo, amoroso e leal. A mágoa, o ódio, o rancor haviam passado do coração de Esaú. Agora também ele sentia amor pelo seu irmão. Paz, harmonia. Tanto é que ele queria que o seu irmão o acompanhasse. Ele disse: não, meu irmão, eu não posso te acompanhar. Sabe por quê? Porque o meu gado, eu tenho aqui gado graúdo e gado miúdo. Ovelhas graúdas, ovelhas miúdas, e os animais miúdos não podem acompanhar o passo dos graúdos. Eu vou ter que acompanhá-los. Até isso o irmão dele entendeu. E nisso também tem uma mensagem linda, viu? No rebanho de Deus tem os graúdos e os miúdos. E o pastor tem que cuidar de todos de igual modo, porque com os graúdos é um tratamento, com os miúdos outro.
porque os miúdos, os passos, são mais trôpegos, não são tão firmes, não podem acompanhar os dos graúdos. Então, tem que haver um acompanhamento pessoal, ou em parte. Que preocupação do pastor, né? Além dele ser o patriarca da família, era um verdadeiro pastor de ovelhas. E disto ele entendia muito bem. E fica aqui uma mensagem para os pastores também, para cada professor que é um pastor na sua classe. Saiba acompanhar o seu aluno. Entenda o tempo emocional de cada um. Os que são mais novos não tem como acompanhar os mais idosos na fé. Então tem que haver um tratamento diferenciado para que todos cheguem bem e de igual modo na jornada final. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado e eterno Deus, te agradecemos por esta tão abençoada lição e que possamos daqui extrair excelentes aprendizados para a nossa vida, sabendo que uma vida de engano a nada leva, uma vida de pecado só trazem misérias e problemas, mas um encontro pessoal contigo, tudo muda, tudo muda. O que é maldição se torna bênção, o que é trevas se torna luz, o que é doença se torna saúde, enfim, tudo o que é negativo passa a ser positivo, porque tem a tua mão estendida para nos abençoar. Cura os doentes e soluciones os problemas. Eu te imploro estas coisas em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o eterno amor de Deus, a inefável graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, em toda a terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém.